pessoal, espero que estejam todos bem. Conversando muito aqui com o pessoal de comunicação, com a Cláudia, com o Canhã. A gente achou que estava na hora de eu dar uma palavra com vocês. Eu faço isso regularmente nos trimestres, né, contando como é que foi o trimestre, o resultado financeiro. E esse ano a gente teve uma experiência de fazer isso através das diretorias, e o papo acabou sendo muito mais idas e vindas, uma coisa mais aberta, teve muito sucesso. E a gente achou que estava na hora de eu falar algumas outras coisas para vocês e tornar isso uma coisa recorrente, né? Eu não sei qual é a periodicidade disso ou quando a gente tiver novidades, mas acho que assim, a gente resolveu fazer uma primeira com um tema que as pessoas costumam me perguntar muito, que é toda uma questão de governo, de política, do que está acontecendo. E eu resolvi trazer aqui para vocês hoje uma apresentação que a gente fez em Brasília para o ministro Camilo Santana, algumas pessoas junto com ele, uma conversa muito bacana sobre como é que a gente vê, né? Como é que a gente vê a regulação, como é que a gente vê o ensino superior, como é que a gente vê a educação no Brasil, o que é que a gente acha que seria importante. E eu trouxe aqui exatamente a apresentação que a gente fez para ele lá. Vou passar os quadros meio rapidinho, que acho que não é o ponto a gente entrar em detalhe de todos eles, até porque na reunião houve dois aqui que a gente teve um interesse muito maior, a conversa foi muito mais interessante e gerou frutos muito importantes, né, da gente que já tinha uma credibilidade muito grande no governo como um todo e nos técnicos do setor de educação. A hora que a gente fala na Edux, a hora que a gente fala na Estácio, a hora que a gente fala nas nossas marcas todas, é uma tradição que vem coisa séria, vem coisa que tem pé e cabeça, vem uma conversa que busca o melhor para o país, né? Eu tive o prazer e a oportunidade de servir já ao governo, e uma das coisas que eu aprendi muito lá, você nunca proponha para o governo uma coisa que você não faria se estivesse do lado de lá, né? E acho que foi um pouco esse o intuito dessa apresentação que a gente trouxe, tá? Então, vou passar de novo, vou passar muito rapidinho, o Marcelo vai dar um jeito de colocar isso em algum lugar para quem quiser olhar isso a fundo. Acho que esse é o espírito, não tem nada aqui confidencial, acho que são todos dados ou nossos, que não tem problema nenhum de tornarem público, ou dados públicos aqui, tá? Então, primeiro a gente comentou um pouquinho onde estamos, né? Por que a gente estava ali, né? Acho que estamos aqui para trazer ideias, não pedimos nada, não queremos isso, aquilo, não. A gente veio trazer ideias e nos colocar à disposição de quem quer que seja para discutir com a gente, né? E aí, temos uma passada muito rápida em quem somos, né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas ficam um pouco surpresas com o nosso tamanho, de mais de 1 milhão de alunos, né? De 800 mil em curso de graduação, a quantidade de marcas que a gente tem, o tipo de resultado que a gente vem tendo em todas as avaliações que o MEC faz com a gente, quanto dinheiro a gente investe, quantas pessoas formam aqui. Então passamos rapidinho por isso aqui, mas você já via a gente passando isso aqui, as pessoas começando a anotar na sala, né? Outra coisa importante, a gente pegou aqui, pegamos o exemplo da Estácio, né? Um pouco para mostrar e explicar por que a gente tem uma qualificação para ter a discussão, especialmente onde a gente tem visto uma preocupação muito grande do governo, que é trabalhar para aqueles que têm uma fragilidade maior, né? Seja ela socioeconômica, seja por uma questão de falta de oportunidades na vida, de diversidade. Então, colocamos aqui alguns números da Estácio, né? Esses números, de novo, são super conhecidos das pessoas aqui dentro, né? Então, 56% de negros e pardos, 70% já trabalham, 80% vindo no ensino médio público, que é uma coisa que eles chamam muita atenção, né? A gente tem mais aluno vindo do ensino médio público provavelmente do que a maior parte ou quase todas as instituições públicas de ensino superior no Brasil, a maior parte das instituições de ensino privado também. Então tem um conhecimento muito grande do que é o produto do ensino médio público atual no Brasil, né? Eu dei aula durante 4 anos, vi muito isso, vi muito a fragilidade que existe, a gente conversa muito sobre isso, a fragilidade não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista de autoestima, do ponto de vista emocional também. Então isso foi um pouco a conversa. Acho que aqui ganhamos o direito, né? A pessoa olha e falou, peraí, deixa eu ouvir com muita atenção essas pessoas que estão trazendo a voz dessa população que é, no fundo, a grande preocupação desse governo. Bom, na sequência a gente gastou um tempo aqui também, breve, mas explicando a beleza da tecnologia como grande ferramenta de inclusão na educação, né? Então, explicamos, e aí é interessante a surpresa, muitas vezes, que tem do outro lado, as pessoas têm um EAD, aquela visão de um vídeo de 1h30, uma aula filmada, né? E a hora que a gente começou a falar das ferramentas que tem no nosso conteúdo digital, que são vídeos, que são perguntas, que são
pesquisas, que são podcasts, as coisas vão somando e se alternando nesse ritmo muito mais em linha com o que é uma comunicação através da tecnologia, com o que é essas gerações mais novas, como é que eles aprendem, e mostrando essa combinação, né? Pusemos aqui o currículo da Rainha, pusemos o currículo da Lier, combinado com um app e uma ferramenta, né? Que não é só o app, vai muito além do app, né? que atrai e que engaja os alunos, né? Isso aqui também foi um ponto de atenção interessante ali, inclusive pela proximidade que a gente conseguiu fazer com que eles é isso aqui, né? Puxamos o telefone, mostramos. Bom, e aqui foi a hora que a gente teve uma pausa maior, né? A gente teve um grande debate sobre esse quadro e o quadro seguinte, né? A preocupação de como é que se melhora o ensino superior, né? Na hora que a gente olha os indicadores que a gente tem, o que a gente tem promovido de melhoria na vida de tantas pessoas, né? Se me perguntar, a coisa que eu mais quero é receber alunos que têm uma preparação acadêmica maior, um nível de autoestima maior, um senso de pertencimento e confiança maior, né? Então, no fundo, eu acho que isso está muito em linha com a agenda do governo, tudo que a gente lê, tudo que a gente discutiu lá, que a gente tem que ter um foco grande na juventude, no que a gente tem de ensino básico e médio, né? Então, e a gente trouxe 3 exemplos de coisa aqui que a gente acha muito importante. Primeiro, a gente ter um incentivo da carreira docente, ter pessoas que tenham muito boas, com boa formação, com grande inspiração, também querendo fazer uma carreira de licenciatura, de pedagogia, né? No segundo ponto, a gente acha que a gente tem uma série de ferramentas no ensino superior, uma série de ferramentas no ensino básico e médio privado, que muitas vezes no ensino médio público não existem, né? Então, uma outra coisa que a gente acha que é importante e temos como ajudar nesse ponto, né? E o terceiro é a capacitação de professores, uma recapacitação de professores. A gente vê muita gente que se formou há muito tempo, ou que teve uma trajetória ali de dificuldades e que já está numa realidade de ensino superior, da gente trazer essas pessoas, né, e fazer uma grande reciclagem, uma grande evolução, um grande aprimoramento. E para as 3 coisas, a gente deu exemplo de coisas que a gente faz ou pode fazer, né? O exemplo do Rede de Valor, onde a gente contribui com alunos da medicina, porque são alunos que estudam em horário integral, né? Então, nos primeiros anos, os alunos pró-unistas da medicina não têm como trabalhar e tem a sua dificuldade de sustento, a gente trouxe uma renda adicional para eles. A gente acha que uma ideia assim, do ponto de vista da licenciatura, poderia ser super interessante. A segunda questão das ferramentas digitais, demos o exemplo do Prisma, que é uma ferramenta digital nossa, que tem o conteúdo do Enem, mas a gente quer expandir isso para o ensino médio todo, totalmente gratuito na internet, independente, não é uma coisa que a gente usa para pegar leads ou para trazer pessoas para estudar com a gente, é uma coisa independente do mundo, de qualquer das marcas da Edux. E eu, de novo, com essa cabeça, né, de, ok, se alguém quiser entender, estudar um pouco mais a fundo sozinho, vai, mas um pai pode querer ajudar também, sim, mas grande cabeça de uma ferramenta de apoio ao professor, né? Especialmente esse cara que está isolado, às vezes, ou muitas vezes, né, sem todos os recursos que poderia ter uma ferramenta gratuita de conteúdo de altíssima qualidade como o Prisma pode ajudar. E a terceira, a gente vê que os professores muitas vezes ficam desassistidos ao longo das suas carreiras, né? Tem a formação aqui, começa a trabalhar numa escola, e muitas vezes, e a gente tem total capacidade aqui, dentro do ensino, ou dentro do nosso EAD mesmo, de apoiar o governo, ou quem quer que seja, ou governos estaduais, ou municipais que sejam, a dar uma recapacitação, um curso, uma microcertificação, um avanço ali, com as ferramentas que a gente já tem hoje. A gente teria o maior prazer de engajar a discussão em qualquer um desses 3 temas junto com o governo. Então, assim, essa sessão aqui foi uma grande troca de ideias, né, de coisas que a gente vê, de coisas que eles já perceberam, foram perguntar detalhes, como é que é dentro de sala de aula, como é a prática dentro do EAD, muito voltado para esse lado da licenciatura, uma conversa muito boa. Mas acho que esse quadro seguinte aqui é que acho que o pessoal arregalou mais o olho, né? E aqui eu acho que são números muito... na hora que a gente conseguiu colocá-lo junto, acho que dá uma visão muito clara do que está acontecendo, especialmente no universo da licenciatura. Números que, assim, todos os números nossos, né? Então a gente consegue saber que é isso mesmo, né? Não é uma coisa que depende disso, não saiu ainda, e tem uma questão de base. E aí eu queria pedir para vocês me acompanharem um pouquinho nesse quadro aqui, que acho que ele fala muito sobre a questão e o momento que a gente vive na questão da licenciatura no Brasil. Então, em cima à esquerda, a gente tem a evolução dos alunos de licenciatura no presencial. O que a gente nota?
O azul são os alunos presenciais mensalistas, né? Então são pessoas que pagam do próprio bolso para estudar. O verde eram aqueles que tinham financiamento pelo FIES. Então você nota que no fim de 14, no início de 15, né, quando acabou, ou quando houve modificações muito relevantes no FIES, que a gente vai falar no próximo quadro, né, ele deixou de ser tão atraente para o aluno, você nota que praticamente acabaram os alunos que estudam pelo FIES de licenciatura, né? A gente saiu de 8 mil e pouco lá em 2015 para 39 alunos agora em 2023. Nota que o azul, né, então o mensalista, a pessoa que paga do próprio bolso o estudo, ele ficou razoavelmente estável até a gente chegar na pandemia. E aí na pandemia esse número começa a cair, né? Quando você olha embaixo, à esquerda, você tem o EAD, né? E você nota o EAD crescendo muito a partir de 2015, né? Então como é que a gente interpreta esse número aqui de baixo? Você deixou de ter o financiamento público, o aluno de licenciatura, né, mais do que os outros, né, teve uma migração maior do que os outros, deixou de ter o dinheiro, né, o financiamento que o apoiava para estar naquele universo, e acabou uma leva grande migrando para o EAD, que a gente mostra aqui embaixo à esquerda. Então, à esquerda, embaixo a gente tem a evolução dos alunos de licenciatura no EAD, e você nota que tem uma primeira leva, né, de 23 mil para 31 mil ali, que claramente são as pessoas que vieram do lado esquerdo em cima, né, que vieram do FIES e migraram para baixo, mas depois você começa a ter um grande aumento no interior, né? Então a gente nota que a nossa expansão de polos para o interior, que foi muito forte em 2019, 2020, acabou incluindo um monte de gente, né? Então a primeira leva foi as pessoas que deixaram de ter acesso por questões financeiras, a segunda leva a pessoa que não tinha acesso físico a isso, passou a poder estudar. E a gente sabe ali empiricamente que muitas vezes pessoas que inclusive já dão aula, que tiveram oportunidade, né, autodidatas, que tiveram oportunidade de ter uma formação acadêmica complementar, né? Então você nota ali, em cidades, né, com menos de 2 milhões de habitantes, a gente saiu ali em 2018 de 20 mil pessoas para 60 mil pessoas nessas cidades menores, e aí a gente acredita isso é a expansão de polo. Do lado direito do quadro, o que a gente vê? Em cima é onde a gente atende licenciaturas no presencial, né? Aqui tem até uma pergunta interessante. Mas vocês fazem só o básico ou tem todos os cursos de licenciatura? Aí a gente mostrou lá no backup, tem um número mostrando que a gente tem todos os tipos de licenciatura aqui dentro e mantemos, né? Isso é bem importante, né? A gente mostra à direita, né? Apesar dessa queda louca que tem em cima à esquerda dos alunos do presencial, a gente manteve todos os cursos abertos de licenciatura aqui dentro, né? Por quê? Porque a gente sabe, aí um pouco uma questão nossa, da gente olhar e fazer, olha, se não tem curso de licenciatura, daqui a pouco não tem professor, eu não recebo aluno na outra ponta, né? E a gente tem uma coisa também, e a gente fala um pouco de ST no fim e tal, mas essa questão do certo, né? Da gente olhar uma geração para frente, né? E aí tem uma outra coisa que as pessoas falam, né? Que a gente fala, vocês migraram os alunos para o EAD porque vocês ganham mais dinheiro, e a gente quebra isso com a parte direita inferior do quadro, né? O que a gente tem aqui? A gente tem o nosso ticket, né? Que é o preço médio que a gente cobra das pessoas, e aí a gente mostra esse número é nosso aqui dentro de casa, né? Mas, de novo, as pessoas têm acesso a isso fora. Os preços todos caindo, né, de 2018 para cá, e vocês sabem que foi um período de inflação muito forte, né? Então quando você olha o preço real, né, uma queda mais forte ainda do que o que está mostrado aqui, mas os cursos de licenciatura mais baratos do que os outros cursos, em especial o EAD da licenciatura ali em R$212, então obviamente eu prefiro, do ponto de vista do negócio, ganhar R$730 com uma pessoa presencial, né, com as salas que tem espaço para a gente colocar a pessoa dentro, do que eu ganhar R$212 com uma pessoa do EAD. O que a gente vê aqui? O fim do financiamento afetando aquelas pessoas com maior fragilidade econômica, essas pessoas, num primeiro momento, migrando para o EAD. A gente, do outro lado, vendo os polos indo para o interior, trazendo pessoas que antes não tinham acesso a nenhum, e a gente lutando aqui para manter aberto, né, os cursos todos presenciais, esperando, né, aí uma reviravolta, algum tipo de política pública adicional que possa ter uma ajuda relevante no trazer essas pessoas de volta para dentro da sala de aula. Bom, gente, aí a gente entrou no tema FIES, né, e aqui foi uma conversa muito rica, né, acho que a gente levou, de ponto de vista super transparente, o que a gente acha, o que a gente vê de questão do setor. O time da Thalita montou aqui um documentinho que a gente resumiu nessa página, e acho que a grande questão é que hoje nem as vagas que existem são preenchidas, né? Então as instituições de ensino querem preencher as vagas e os alunos ou não se interessam ou não conseguem preencher aquelas vagas. Então, se a gente não mexer no ponto de vista de atratividade do aluno, a gente não vai a lugar
nenhum com isso aqui, pode aumentar a vaga, pode querer que seja, mas as pessoas não vão procurar, né? E aí a gente elencou as dores, né? Então, acho que faz sentido a gente reduzir a renda, né? O limite de renda para as pessoas. A gente quer, de fato, focar naquelas pessoas que têm maior dificuldade financeira, mas exigir uma coparticipação alta é um pouco até contra-intuitivo com o objetivo do programa, né? Então as pessoas, às vezes, não têm a renda ou não têm dinheiro suficiente para pegar aquilo que nos moldes atuais do programa exige que ela pague ao longo do programa, né? Outra questão é o Enem mínimo, né? Então tem um Enem mínimo ali de 450 e você nota que 45% das pessoas tem notas abaixo de 500. A gente não tem o corte de 450, né? Isso aqui foi o que a gente conseguiu levantar aqui. Flávio Murilo fez um grande trabalho aqui também. Mas o que isso quer dizer, né? E geralmente as pessoas de maior dificuldade financeira são aquelas que tiveram um ensino médio mais fragilizado e tendem a ter as piores notas, né? Então, você cria uma coisa aqui que tem um incentivo trocado, né? Então, você quer pegar aquelas pessoas de maior fragilidade, ao mesmo tempo que você exige coisas que as pessoas de maior fragilidade não conseguem dar, que é uma participação maior e um resultado do ensino médio maior do que a média, né? E aí a gente sabe disso, a gente sabe, né? A gente tem conversado muito e tenho viajado muito, conversado com professores da fragilidade e do quanto a gente, especialmente no primeiro ano, mas ao longo do curso inteiro aqui, a gente trabalha para ensinar o que a gente tem que ensinar no ensino superior, mas também recuperar muito do que veio no ensino médio, né? Então, a pior frase que eu escuto, que me deixa louco, né? A pessoa fala assim, não, a pessoa de Enem abaixo de tanto não devia estar nem na faculdade, né? Aí eu penso assim, a gente como sociedade falhou uma vez a não oferecer um ensino médio no nível que as pessoas deveriam ter, e aí, de novo, não estou falando dos professores, eu sei que os professores são guerreiros, tem uma superação alucinada ali, mas o sistema é um sistema frágil, e essa pessoa então não teve a oportunidade de fazer ensino médio, a gente não vai dar a segunda chance para ela, de ela, de novo, com muito esforço, sentar aqui com a gente, ter uma recuperação do que teve e seguir adiante, né? Então, essa coparticipação com o Enem mínimo, né, é uma coisa que limita muito o público que teria oportunidade disso, somado a um processo que tem idas e vindas à Caixa Econômica, né? Então você imagina alguém com uma renda de menos de 3 salários mínimos, que teve um ensino médio fragilizado, que conseguiu um Enem ali um pouquinho melhor, ainda tem que vir na instituição de ensino, vai na Caixa, pega papel, assim, é uma coisa que não é, no mínimo, para ser delicado aqui, no mínimo é difícil, né? É uma coisa que não é tão atrativa assim para o público, justamente o público que o governo quer focar, tá? Do nosso lado aqui, a gente acha que tem muita coisa que poderia tornar mais eficiente se a gente tivesse mais visibilidade, pudesse ou apoiar a Caixa, ou pegar algumas das funções que a gente faz com outros programas, exemplo do ProUni. Não, mas acho que isso é até um ponto menor, né? Enquanto a gente não resolver as dores dos alunos, acho que a gente tem uma dificuldade grande. E aí, fomos para uma conversa de ideias, né? Então, como é que poderia atrair mais candidatos à licenciatura? Então, ideias que não quer dizer que isso vai acontecer, tá, gente? Acho que a chance de acontecer até é pequena, mas eu estou reportando para vocês a conversa que a gente teve lá, que acho que não tem nada demais, acho que o ministro Camilo ficaria até feliz de ver mais gente se envolvendo nesse debate. Mas, por exemplo, a gente quer incentivar que as pessoas estudem licenciatura. Então, a pessoa vai lá, estuda licenciatura, vou inventar aqui, com coparticipação zero, e se der aula no ensino público X anos depois, fica perdoada a dívida. Coisas que a gente tem que pensar como sociedade, minorias, queremos mais minorias no ensino superior, vamos não ter coparticipação, diminuir coparticipação, ou focar a coparticipação naqueles cursos que a gente tem o interesse como país de evoluir, né? E muitas outras ideias foram surgindo ali. As pessoas ficam um pouco ansiosas com o FIES, né? Eu acho que, assim, na minha cabeça, o FIES bom é aquele FIES que vem aos poucos. A gente não quer que seja o que a gente viveu em 2013 e 2014, que foi aquele boom de pessoas se juntando no ensino superior, que de repente do dia para a noite acaba aquilo, a gente vê a coisa minguando e aí tem uma sobrecapacidade, as pessoas têm que se ajustar. Então, assim, a ideia, minha ideia para isso, né, e falei muitas vezes isso, que venha sereno, venha perene, né, uma coisa que a gente vá construindo, que ano após ano a gente tenha mais gente sendo incluída no ensino superior, especialmente essas camadas mais frágeis da população. Não uma coisa de impulso e que tem aquela... Acho que a coisa tem que ser suave, tá? As outras conversas que a gente teve, né,
Aí foram muito mais rapidinhas, até porque uma audiência com o ministro não dura tanto tempo assim, mas falamos um pouquinho sobre medicina, o que a gente via importante, falamos sobre o sucesso do Mais Médicos, né? Acho que o Mais Médicos, ele tem uma cabeça, né? Acho que até eu tive com a Cláudia conversando com o ministro Messias, que teve uma influência muito grande, antes dessa conversa aqui, teve uma influência muito grande na origem lá dos Mais Médicos, contando o que eu vi em Castanhal, contando o que a gente viu em Jaraguá do Sul, que o Mais Médico ele não é uma questão só de uma faculdade de medicina, a gente tem um impacto grande nas pessoas que querem estudar medicina, então você atrai para uma cidade do interior, né, pessoas que não moram lá e que movimentam a vida da cidade, mas a gente tem 10% dos alunos que são do ProUni que não pagam nada, a gente tem 10% dos alunos que são da região que também não pagam, e a gente tem que dar a bolsa, 10% da nossa receita vai para o sistema de saúde da cidade, então você vê as unidades básicas de saúde evoluindo, a gente tem uma interação muito forte com as prefeituras, pensando no sistema de saúde daquela cidade, nós temos que criar vagas de residência. Então, o Mais Médicos, ele tem um impacto na educação das pessoas, no lugar que elas vão acabar trabalhando, né? Tem estudos que mostram que as pessoas ficam, mas também um grande impacto no sistema de saúde da região. Acho que é um exemplo de política pública espetacular, que a gente acha que tem que ser mantido e falamos um pouco disso com o ministro, né? Falamos um pouco de EAD também, e aí é um tema que eu acho que é um pouco mais... Vamos ter que voltar lá para falar mais sobre isso, né? Que as pessoas muitas vezes têm uma ideia errada do EAD, têm uma visão muitas vezes elitista, né? O que é bom é isso aqui, e o EAD está canibalizando o presencial, a gente sabe que isso não é verdade, né? Assim, a maior parte das pessoas não se decidem entre o EAD e o presencial, se decidem entre o EAD e não estudar, né? Então, a gente sabe que as pessoas têm um desejo pelo presencial, tem a maior parte das pessoas, essa aspiração dela, a maior parte mesmo, mais de 90%. Né? Mas, quando você vê por que busca, tem gente que gosta, tem gente que olha e fala, é o que eu tenho tempo para fazer, tem gente que fala, é o que tem na minha cidade, tem gente que fala, é o que eu tenho dinheiro para pagar, né? E aí vocês, quem acompanha, sabe o salto que a gente deu, né? Quem acompanha, e aí eu estou falando pessoal do EAD, do ensino, etc., mas também o pessoal do presencial, que acompanha o Aura e vê a evolução que a gente está tendo no engajamento dos alunos em sala de aula, porque a gente está usando material que antigamente só era utilizado no EAD como um apoio ao professor para chegar e trazer os alunos preparados para dentro de sala de aula. Mas aqui eu estou exagerando, né? E estou indo além do que houve a conversa ali, que isso aqui a gente passou muito rapidinho, e passamos um pouco aqui também essa questão de ESG, de somos uma empresa do bem, e essa questão de ser do bem, né? Não é uma coisa que a gente já desde que inventaram a sigla de ESG há 4, 5 anos atrás, a gente passou a se comunicar dessa forma faz 2, 3 anos, mas a gente está há 50 anos cumprindo a nossa função social de educadores, mas também olhando o entorno e tendo um impacto muito além dos nossos muros na sociedade. Foi isso, gente. Então, foi uma conversa, durou ali 30, 40 minutos, depois teve alguns follow-ups com a secretária, teve follow-up no INEP, teve follow-up no FNDE, tivemos na Advocacia Geral da União, então assim, depois a gente vai contar um pouquinho de coisas que a gente está pensando dentro do universo de ESG, de expandir essa questão do EAD, deixa a gente ter mais concretude para mostrar, mas acho que foi boa, né? E aí, de uma forma geral, a mensagem que eu queria deixar para vocês disso, assim, coisas boas estão acontecendo, né? Então, vocês tiveram a noção do resultado financeiro, que as coisas estão evoluindo, vocês estão vendo no dia a dia tudo que a gente está fazendo, e aí, às vezes com tecnologia, às vezes com as pessoas, para a gente ter um dia a dia melhor. Isso aparece no NPS, isso aparece com preço, que a gente está conseguindo retomar preço do presencial, que é coisa super importante para a gente chegar num patamar de rentabilidade mínima. Eu não estou falando de muito, não, estou falando de sair do zero, né? A gente fez isso refletido no engajamento das pessoas, nos índices de satisfação. Estamos no caminho certo, né? E aí, a notícia boa que eu queria trazer hoje para vocês é que a gente está tendo uma interlocução muito boa com o governo, temos visto muita boa vontade do lado de lá, muito pensamento acertado, muito pensamento de direção correta, muito foco e preocupação com o tipo de pessoa que a gente serve, com o tipo de pessoa que a gente também tem o nosso foco e a nossa preocupação. Então, acho que boas coisas virão, vão vir um dia de cada vez. Eu falo muito que é igual álbum de figurinha, né? Vamos completando uma página, outra página, outra página, outra página, mas acho que a gente está numa trajetória muito positiva. E aí a gente já conversou sobre o ponto de vista financeiro, estou falando do ponto de vista regulatório, mas muita coisa do ponto de vista acadêmico vindo também, tá bom? Volta o dia que o Marcelo está aqui do meu lado sentado, a gente tiver uma conversa, assim, cara, vamos
Vamos pegar o feedback do que houve aqui, do que as pessoas acharam e achar um outro tema interessante para a gente estar batendo um outro papo rapidinho outra vez, tá bom? Obrigado, gente.